Fala gurizada, tudo bom? Eu sou o Jordi Mombelli e esse é o canal MMP Project. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a montagem de um kit ângulo da MMP no Chevette do João, do nosso cliente João, com um par de coilover. Então o vídeo de hoje vai ser basicamente um tutorial, tá? Eu nem vou especificar e apresentar peça por peça, porque eu já tenho um vídeo onde eu faço isso. Vou deixar esse vídeo na descrição aqui, né? Caso vocês queiram assistir, é um vídeo onde eu falo peça por peça o que cada uma faz, para que cada uma serve. O vídeo de hoje vai ser mais um tutorial mesmo, tá? A gente já fez a desmontagem aqui da suspensão original e agora vamos começar a montar isso aqui no lugar. Então, rapaziada, ó, comecei pelas mangas de eixo, tá? O kit ele vem com as mangas de eixo retrabalhadas, né? Então, aqui eu já montei essa aqui, que é do nosso kit. Então, aqui não tem erro, tá? É pegar a manga de eixo velha, que é essa aqui, a manga de eixo que tava no carro, né? Desmontar, já aproveita para conferir como é que tá a questão de enrolamento, tudo, se não tem enrolamento roncando ou folga, alguma coisa assim, né? E daí passar tudo pro outro, não tem mistério nenhum, tá? Mesmo padrão do original, não muda nada. Então aqui já botei a manga de eixo retrabalhada, agora eu vou desmontar isso aqui. Até eu vou conferir se eu tenho uma latinha ali que tava faltando, vou botar a latinha aqui para o espelho do freio e montar a manga de eixo retrabalhada, que é essa aqui. E agora o próximo passo é montar a balança aqui no agregado, tá? E essa parte é a parte mais crítica da montagem, porque o que acontece? Essa parte aqui da balança, ela vai montada no agregado, enquanto essa parte de trás é montada no monobloco. Então esses carros como são muito velhos, muito antigos, os Tubarão, por exemplo, tem mais de 30 anos, é muito difícil pegar um carro onde essas medidas aqui estão original, tá? Então a gente já teve casos de cliente onde esse agregado aqui, em relação a essa parte de trás aqui, tem 2 centímetros de diferença de um carro para o outro. Por exemplo, eu medi aqui no meu carro e o cliente medir no carro dele, dá 2 centímetros de diferença. Então, geralmente, quando o carro bate, trepa um cordão, alguma coisa assim, esse agregado aqui ele é deslocado para trás e muitas vezes ele não volta para a posição original. Então, é muito difícil a gente pegar um carro que tem essas medidas aqui, todas íntegras como saiu de fábrica. Então, essa é a parte mais crítica da montagem, entendeu? Então, já teve casos onde o cliente não conseguiu montar, que ele teve, e muitas vezes, se é o teu caso aí, tu que está assistindo, se isso está acontecendo no teu carro, muitas vezes é mais vantagem você levar o teu carro para um funileiro, tá? Onde tem um ciborgue que ele vai pegar e vai esquentar aqui a longarina do carro, vai cortar onde tiver que cortar e vai conseguir puxar o agregado de volta para o lugar até as balanças entrar de volta, entendeu? Então, em muitos casos, às vezes tu não vai conseguir montar se o teu carro for muito torto, que nem esse caso aí de ter 2 centímetros do agregado aqui atrás, e vale mais a pena tu mandar aí num funileiro para endireitar o carro antes de montar o kit no lugar, tá? Então agora eu tava medindo aqui. Essa medida, a medida desse vão aqui, ó, tem 58 milímetros, tá? Essa medida aqui. Enquanto lá no meu carro tem 61 milímetros, tá? Então a gente tem 3 milímetros aqui, ó, mais apertado em relação ao meu carro, por exemplo. Então isso aqui sanfonou, isso aqui apertou assim, ó, em alguma colisão, tanto que dá pra ver que a chapa de baixo aqui, ó, ela tá torta. A chapa de baixo fez assim, ó, porque isso aqui encolheu, tá? Então agora eu vou analisar bem o que eu vou fazer aqui, se eu vou desbastar as buchas para entrar, ou se eu vou chamar na marreta aqui para ver se isso aqui abre, mas acho difícil abrir esse espaço aqui sem esquentar. Eu acho que a solução vai ser eu flapear um pouco as buchas para fazer entrar. Mas eu vou dar uma estudada ainda aqui o que eu vou fazer.
Beleza, rapaziada, já coloquei aqui a bandeja de baixo, tá? Então, para resumir a história, eu flapei as lateral da bucha, tá? Gastei um pouco a bucha nas lateral e eu martelei aí, ó, pode ver que tem marca de martelo, ó. Martelei dos dois lados aí, consegui abrir um pouco o agregado, né? E flapei um pouco as buchas nas laterais e aí, ó, entrou justinho, tá? Tem que entrar justo, não pode entrar folgado, tá? Tem que entrar justo, é assim mesmo. E aí tu vai martelando com martelo de borracha, né? Martelo de borracha, conforme vai entrando ali. Às vezes tu consegue colocar o parafuso de um lado e aí fica tipo metade do furo aqui, tu enfia a chave de fenda e vai forçando até o parafuso cruzar pro outro lado. É assim mesmo, entra justo. Agora aí o resto é bem fácil de montar. Tá, a parte de cima aqui. E aqui a parte de cima, ó, conforme tá lá no manual de instrução, né? Pra quem não sabe, o kit ele vai com o manual de instrução bem completinho. E aqui na parte de cima a gente tem uma regulagem de caster, né? Que é o mesmo padrão da regulagem original, né? Ela tem uma arruela de encosto, ó. Essa aqui é a arruela original, essa que tava no carro, né? Só aparentemente ela foi cortada, né? Mas existe dois tamanhos de arruela, tá? Existe a arruela grande e a arruela pequena. Então a arruela pequena é para colocar na parte da frente, tá? E a arruela grande para colocar atrás. Assim, tu tem espaço para colocar só uma arruela, né? Ou atrás ou na frente, né? Mas às vezes na falta de colocar a arruela pequena, o pessoal acaba cortando, que foi o caso dessa aqui, ó. Não tinha arruela pequena, o pessoal cortou para colocar na frente. Então, tipo, a arruela atrás, você coloca a arruela atrás, você joga a balança de cima para trás. Então você aumenta o caster. A arruela na frente aqui, você joga a balança de cima para frente. Então você diminui o caster, tá? E é basicamente assim. Eu percebo que tem muitos carros que já não tem mais essa arruela. Essa aqui, ela só tinha em um lado, tá? O outro lado eu vou ter que garimpar uma arruela aí, porque eu não tinha só de um lado, tá? Mas eu vou começar a mandar nos kits essa arruela já junto, entendeu? Vou dar um jeito de fabricar essa arruela. É uma arruela que tem mais ou menos uns 5, 6 milímetros de espessura. Eu vou começar a fabricar e vou começar a mandar junto nos kits, né? Então, às vezes, tu desmonta a tua suspensão antiga e não tinha arruela, mas ela vai vir junto no kit para fazer esse ajuste, tá? Ainda falando sobre caster, tá? A gente tem mais uma opção, mais um recurso, que é no pivô da balança inferior, tá? Aqui não vai aparecer porque as arruelas estão tampando, tá? Mas tem duas furações aqui pro pivô inferior, ó, ali, ó. Tem duas furações pro pivô inferior, tá? Eu sempre mando ele parafusado, já fixado na furação de trás, porque é o que geralmente fica bom, tá? É nessa posição de trás que geralmente fica bom. Mas às vezes o carro é torto, como a gente tava falando antes, né? Então às vezes o carro é torto e já aconteceu, né? Do carro não ter caster, ter um caster reverso, né? Ou ter muito pouco caster. E daí nesses casos é recomendado, né? Desparafusar aqui esse pivô de baixo e parafusar na posição mais pra frente, que é para positivar mais o caster, tá? Aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, esse aqui vai ficar legal assim, tá? Vamos montar aqui e vamos ver o que vai dar. Então aí, ó, gurizada. A arruela montada na parte de trás, tá? A arruelinha montada na parte de trás, jogando a balança de cima para trás, tá? Então eu aconselho sempre montar a arruela de cima para trás, que é, na maioria dos casos, é o que vai ficar bom de caster, tá? A não ser, como eu falei antes, né? Um caso que o carro tá torto, alguma coisa assim, né? Aí é outra configuração, mas na maioria dos casos é esse aqui a configuração de caster, tá? A arruela montada atrás. Agora é apertar e partir pro resto.
Beleza, o kit ele não acompanha o pivô superior da balança, tá? Você vai montar o mesmo pivô daí da tua suspensão original. No caso, esse carro aqui tava com os dois pivôs superior bom, tá? Eles não estão folgados nem nada, então a gente vai reaproveitar os mesmos pivôs. E você pode montar ele tanto por cima, tá? De cima para baixo, tá? Quanto de baixo para cima assim, tá? As duas formas estão corretas. A maior diferença de você montar de baixo para cima, por exemplo, é que a balança ela vai ficar mais perto da roda, entendeu? Se você montar dessa forma aqui, ó, a balança vai ficar mais longe da roda. Então, no caso, como a gente está usando roda 13, que é aquelas rodinhas originalzinha ali, roda 13, roda pequena, por enquanto, né? O cliente está usando roda 13. Eu vou optar por montar assim, de cima para baixo, porque daí a balança ela vai ficar mais afastada da roda, entendeu? Uma outra coisa também é que os parafusos originais eles não serviram mais, porque a chapa aqui, ó, ela é mais grossa que a balança original. Então acaba pegando pouca rosca da porca, né? Então a gente vai substituir os parafusos por parafusos maiores aqui para fixação do pivô superior. Beleza, agora eu quero mostrar para vocês aqui a trava de cambagem, tá? O que é a trava de cambagem, tá? A trava de cambagem, basicamente, ela tem função, como o nome já diz, né? Travar a cambagem. Mas não só isso, ela também serve como uma referência, tá? Para tu conseguir ter uma cambagem simétrica dos dois lados, tá? Então aqui a gente tem 5 furos. 5 furos aqui, ó, em sequência, tá? E a gente tem 2 furos nessa chapinha aqui, ó, tá? 2 furos. Então, basicamente, totaliza 10 regulagens aqui de cambagem no pivô superior. Então, tu consegue ter buscar uma certa simetria, tá? Colocando num desses buracos aqui, tu consegue colocar na mesma posição do lado de lá e fica mais fácil tu alcançar uma simetria entre os dois lados. Além da chapinha ajudar a cambagem, o pivô superior aqui ele não se mexer, tá? Apesar que se você montar sem essa chapinha aqui e apertar bem, esse pivô ele não vai se mexer daqui, a não ser que você bata em outro carro, né? Dê um totozinho com o pneu aí na porta de alguém, ou você trepe um cordão, alguma coisa assim, senão esse pivô ele não vai se mexer daqui, tá? Acaba que a trava ela tem uma função muito mais de ajudar a buscar essa simetria entre os dois lados do que realmente travar o pivô superior, entendeu? Mas eu acho que vale a pena parafusar junto, entendeu? Que acaba sendo bem funcional mesmo essa questão de você montar os dois lados com a mesma cambagem, tá? Beleza, gurizada, flexível no lugar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o prolongador da barra axial, né? Prolongador que é essa pecinha aqui, ó, tá? Que é basicamente para prolongar aqui a barra axial, né? Porque as balanças são 40 mm maiores, né? Tanto de cima quanto de baixo. Então a barra axial ela fica curta. E o prolongador é isso aí, ó. Ele já vem com uma contraporca aqui. Depois que regulou, aperta a contraporca aqui e aperta a contraporca aqui do terminal, tá? Basicamente a mesma coisa que o original, só que uma dessas contraporcas aqui tu vai fixar, vai apertar aqui e vai regular só por uma delas. Aí tu analisa o que fica melhor para você, se fica melhor regular aqui no prolongador ou aqui no terminal. Eu acho que o melhor é deixar aqui, apertar aqui, né, essa contraporca e ficar regulando só pelo terminal de direção aqui. Então, gurizada, já montamos o pivô de cima aqui, montamos a manga de eixo no lugar, tá? A manga de eixo não tem segredo, a mesma coisa que a manga de eixo original, fixou no lugar, ele já era. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, quando eu montei a balança de baixo aqui, eu esqueci o pivô lá para dentro, então ele ficou trancado ali, e no caso eu teria que tirar o flexível de qualquer forma. Pinça. Hã? A pinça, não pivô. Eu esqueci a pinça aqui para dentro, na hora de colocar a balança aqui, então ele ficou trancado, mas não tem problema, porque nós vamos substituir o flexível, tá? Então, quando você vai montar e vai manter a pinça de freio original, você vai montar com o flexível do Opala. Ele não acompanha o kit, tá? Por que não acompanha? Porque às vezes tu vai fazer um upgrade de freio e tu não vai usar mais a pinça original. Então, se você for usar a pinça original, flexível do Opala, porque ele é maior, ó. Estão vendo que ele é maior? Daí, tipo, tu vai colocar o flexível aqui e vai prender aqui com uma linguinha de soga para ele não ficar solto, flexível, né? E não prensar em lugar nenhum, tá? Então,
tem gente que eu já vi cliente meu montar e manter o flexível original, só que nesses casos eles tiram esse suporte aqui, ó. Estão vendo que ele tem um suporte aqui, ó, para segurar esse caninho. Esse suporte ele é fixado junto com a pinça lá, tá? Então eles tiram esse suporte e deixam esse cano aqui solto para o flexível ficar um pouco mais longo. Só que tu gira para lá, gira para cá, esse cano aqui que é rígido, ele vai trabalhando. Então, né, pode ser que ele fique 1 ano, fique 2 anos e não dê problema. Mas em um momento pode ser que ele acaba quebrando, acaba cedendo, dando vazamento de líquido e tal. Então aconselhável é se manter a pinça original flexível do Opala, tá? Caso você vá fazer um upgrade e colocar a pinça aqui do Corsa, porque a pinça do Corsa ela é plug and play, tá? Inclusive fica a dica, ela é plug and play, dá certinho nesses parafusos aqui, não precisa adaptar nada. Pinça de Corsa, do Corsa mais antigo, que é para disco sólido, não para disco ventilado, para disco sólido. Ele dá certinho, não precisa adaptar nada. A única coisa que tu vai adaptar é o flexível. Daí, no caso, se tu botar a pinça do Corsa, flexível do Onix ou Vectra, tá? É o flexível que tu vai usar. Aí tem que ver se tu usa a pinça de Santana ou Cadete, que eu já vi o pessoal usar. Aí tem que ver qual flexível que é. Agora não sei de cabeça, mas se eu não estou enganado, tem no manual de instrução lá. Olha aí, gurizada. Montagem finalizada, tá? Aí depois tu vai colocar aqui o suportinho, tá? De coilover. Vai colocar o suportinho. E aí colocar a coilover aí da tua preferência. A gente não fabrica. Nós da MMP não fabricamos coilover, né? Essa aqui é da Nakamura. Recomendo lá da pessoal da Nakamura Motorsports, do CID lá da Chef Vendedor, tá? Uma coilover muito boa aí. Coilover modo de dizer, né? Porque a gente chama de coilover porque é o termo popular, mas ela é uma suspensão de rosca, né? Porque a coilover mesmo, ela tem ajuste de carga e de amortecedor. E essa é carga fixa. Então é uma suspensão de rosca muito boa no mercado, tá? Sempre tentarem priorizar aí, quando vocês forem comprar, pegar sempre com um cônico, tá? Com essa bucha cônica aqui. Que é para ter um apoio maior lá em cima no paralama interno, né? Nunca colocar a mola direto no ferro lá em cima, tá? Sempre ter um suporte lá em cima, de preferência suporte cônico, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre suspensão de rosca, e daí eu vou abordar mais, me aprofundar mais nesse assunto da suspensão de rosca, coilover e tudo mais, né? Mas aqui, ó, basicamente primeiro você encaixa tudo, tá? E depois aperta, eu não apertei ainda, ó. Então depois que tu encaixou tudo, tu aperta daí, fica bem mais fácil do que botar o suporte, apertar e depois querer botar a suspensão aqui. Então primeiro tu coloca tudo no lugar, depois aperta. Aqui em cima, ó, mesmo esquema da amortecedor normal, do amortecedor original, tá? E aqui no caso, a gente não tá usando barra estabilizadora, tá? Esse carro ele já tava sem barra estabilizadora. Ao que tudo indica, esse carro tinha suspensão a ar, tá? Porque ele tinha as balanças furadas e tal, tinha uns suportinhos ali na traseira também. Então ele tava rodando sem barra estabilizadora. Por enquanto a gente não vai pôr. Se a gente sentir que tem necessidade, daí sim. E no caso, quando tem a barra estabilizadora, o furo da bieleta é esse aqui, ó. Esse aqui é o furo da bieleta. Você pode usar tanto a bieleta original, tá? A única coisa é que a bieleta original ela vai ficar um pouco atravessada, ela vai ficar um pouco assim, ó. Então eu recomendo usar a bieleta do Santana ou Versailles, que ela é tipo um S, então ela vai ficar muito melhor com a bieleta do Santana ou Versailles. Porém não acompanha o kit, tá? Essa é a par, né? Porque até como o caso aqui, nem todo mundo usa barra estabilizadora. Tem gente que prefere andar sem barra estabilizadora. Então daí fica a critério de cada cliente. Aqui o cliente ele escolheu usar a opção sem ajuste de Ackerman. Para quem não sabe, a gente tem duas versões de kit, tá? Tem o kit com e sem o ajuste de Ackerman. Então aqui ele optou por pegar a opção sem ajuste, porque esse é um carro que vai andar mais na rua do que na pista, tá? Então na opção sem ajuste tu vai utilizar o terminal de direção original do carro, que tem uma durabilidade muito maior. Quando você opta por usar o kit com ajuste, ele vem um terminal de direção rotular aqui para tu ter o ajuste aqui. Só que esse terminal de direção rotular tem uma durabilidade menor. Então acaba que para usar na rua é meio complicado. Ele tem uma durabilidade menor. Se tu usar só em pista, esse terminal de direção rotular ele vai durar em média 1 ano, tá? Tu usando só em pista. Então basicamente é isso. Agora eu vou
terminar o outro lado, que eu ainda não fiz só um lado, mas basicamente é só replicar. O que tá feito aqui é replicado lá de lá. E depois eu volto para mostrar para vocês a questão do batente aqui e outras coisas mais, tá? E outra, em alguns casos é necessário cortar, tá? Uma beirada do paralama, que é assim, pouca coisa, tirar coisa de 2 centímetros aqui, ó, do paralama. Porque esse kit ele aumenta o entre-eixo em 2,5 cm, tá? Em 25 mm. Ele joga o entre-eixo para frente aqui, ó, 2,5 cm. Por uma questão de ajuste de Ackermann, tá? De correção de Ackermann. Então, para essa barra ficar na posição correta que tem que ser, a gente jogou a roda 2,5 cm para frente. Então, em alguns casos tem que fazer um pequeno corte aqui, tá? Pouca coisa, não é muito, é coisa de uns 2 centímetros aqui. Tem que fazer um corte para o pneu não ficar raspando aqui, tá? Nesse caso não vai precisar, porque o cliente está usando roda 13, então não vai precisar cortar. E isso também varia muito de um carro para o outro, tá? A gente percebe que às vezes o paralama já foi trocado, às vezes o paralama não é mais original, então às vezes está um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, isso também varia, tá? De um carro para o outro. Nesse caso aqui não vai precisar. A não ser que o cliente daqui a pouco mude para a roda 15, mude as 13 para umas roda 15 taludona. Aí de repente vai ter que cortar, mas por enquanto não teve necessidade. Vou mostrar pra vocês aqui um imprevisto que surgiu, tá? Montando o outro lado. E aí ia fazer da mesma forma que eu fiz do lado de lá. Colocar a arruela aqui de espaçamento, de regulagem de caster atrás, pra jogar a balança de cima pra trás. Mas olhando aqui, ó, mesmo assim, tá? O caster, desse lado aqui, o caster vai ficar errado. Dá pra ver, ó, dá pra ver no olho que o caster vai ficar negativo em vez de ficar positivo, né? Dá pra ver que a balança de cima ela tá mais pra frente em relação à balança de baixo, entendeu? E aí olhando, caiu a arruela. E daí olhando a lateral aqui, ó, essa parte aqui da balança de baixo, dá pra ver que ela tá um pouco assim, ó, a balança de baixo, entendeu? E aí quando você olha, faz a mesma comparação com o outro lado aqui, agora montei a manga de eixo, não vai dar pra ver tão bem. Mas com o outro lado aqui, se você olha a mesma parte da balança aqui, como referência, essa balança ela tá assim. Tá? Aqui deu pra ver no olho que o caster tá certo desse lado aqui, tá positivo. Quanto eu não sei, mas tá positivo. Então, e o foda é que você olha o carro e você não consegue perceber tão bem assim aonde que tá alguma tortura, entendeu? O único lugar que eu consegui ver aqui é essa rachadura aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto com a câmera. Ó. Essa rachadura aqui é a única indicação visível que o carro tem alguma tortura, tá? Então tem uma pequena rachadura aqui e essa chapa tá um pouquinho dobrada aqui e trincada ali. E o mesmo a gente não vê aqui desse lado. Esse lado aqui dá pra ver que tá bem mais íntegro, olha. Bem mais íntegro que esse lado aqui. Esse lado aqui ele sofreu alguma pancada, entendeu? E foi um pouco mais difícil para fazer entrar esse lado aqui, né? Aqui tem umas soldinhas aqui, mas por isso não seria o problema, porque o lado de lá também tem. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou parafusar o pivô de baixo para frente, tá? E ver como é que fica. De repente eu vou botar a arruela de encosto aqui em vez de atrás, vou botar na frente. Mas primeiro eu vou parafusar o pivô de baixo para frente e depois ver como é que fica visualmente, assim, como é que vai ficar. Para tentar deixar o caster simétrico, né? Deixar pelo menos os dois lados positivos.
Pouca coisa, né? Eu acho. Vou puxar pra cá. Aí, segura aqui. Uhum. Daí agora vai ter a folguinha ali. A princípio vai ficar mais soltinho. É, mas bem pouca coisa também. Não fica tão apertado. Consegue girar na mão aqui. Não pode apertar. É isso aí. Tá ficando com ar dentro. Tá fugindo o ar. Olha lá. Fazer um furinho. Fazer um furinho. Mas não é isso aí que tá deixando pesado, né? Esse ar. Não. Ah, tá. Então é isso. Então esse é o chevetinho do João. A gente montou o kit ângulo nele. Kit ângulo e kit rosca lá da Nakamura Motorsports, lá do Cid. Também fizemos o bloqueio do diferencial traseiro, né? Então, basicamente a gente fez a conversão de um carro de rua para um carro de um carro original para um carro de drift, né? Aí a gente também passou as molas originais da frente para a traseira, tá? Cortamos 2,5 voltas. Aí ficou nessa configuração aqui. A traseira mais baixa que a dianteira, que é para jogar peso para a traseira, né? Eu acho que assim fica melhor, na minha opinião fica melhor. Os flexíveis novos aí, flexíveis do Opala, né? Que é o que eu recomendo colocar. Fica melhor porque você não precisa soltar o caninho ali do freio, né? Flexível mais longo. E ficou uma geometria mais conservadora, assim, mais civilizada pra rua, né? A gente fez umas mangadeixos pro Ackerman ficar mais positivo, ó. Então vocês podem ver que no olho dá pra ver que tá mais positivo, né? A gente não deixou uma cambagem muito negativa, que é pra não comer muito pneu. É um carro de rua, é um carro que vai rodar mais na rua do que em pista. E só não tá virando mais porque o setor, acho que tem que trocar o setor. Ele tá virando mais para um lado do que para o outro. E provavelmente é o setor que em algum momento foi recondicionado e aí não ficou bem alinhado ali, provavelmente, né? Então daí eu ajustei os batentes para ele ficar virando igual para os dois lados. Mas eu acredito que se a gente trocar o setor ele vai virar mais. Vai virar um golinho a mais. E é isso aí.